Arena Pantanal mais parecia um Maracanã. A torcida local do Flamengo tomou conta do estádio em Cuiabá. E o time mostrou que realmente estava em casa. Pressão do Mengão. De cabeça, Fabrício Bruno quase abriu o placar. Aos 27 minutos, Gabigol recebeu cara a cara com Everson e mandou para fora. Depois da parada técnica, o Galo entrou no jogo. Na troca de passes, Alan tocou para Arana, que encheu o pé. Hugo deu rebote, Nacho fez 1-0. No segundo tempo, o Atlético manteve a presença no ataque. Mas o jogo ficou mais aberto. Arrascaeta cruzou na medida para Bruno Henrique. Everson pegou, mas Gabigol não desperdiçou. 1-1. Arrascaeta tentou enganar o goleiro do Galo, que estava esperto. Lázaro lançou Bruno Henrique, que com velocidade passou por Godin e encobriu Everson. Golaço! Ademir cruzou e Vargas ajeitou para Hulk, que dominou e encheu o pé. Tudo igual. Jair quase fez o terceiro do Galo, mas Hugo defendeu. Final, Atlético 2, Flamengo 2 e pênaltis em Cuiabá. Se prepare porque foram muitas cobranças, 24 no total. Hulk foi o primeiro do Galo e converteu. Lázaro bateu bem. Nacho fez o dele e Vitinho também. Ademir não desperdiçou. Diego bateu no meio do gol. Arana jogou no cantinho. Davi Luiz mostrou categoria. Vargas fez o quinto do Galo. E Gabigol igualou. 5-5 e cobranças alternadas. Guga de cara parou em Hugo. Arão parou em Everson. Jair marcou. Depois de João Gomes, Everson bateu e isolou. Mateuzinho e mais uma chance do Fla se sagrar campeão. Everson com os pés salvou o Galo. Defesa de São Vitor. Nathan Silva e Léo Pereira não desperdiçaram. Já Mariano praticamente recuou para Hugo. Mais uma oportunidade para o Flamengo. Fabrício Bruno isolou. Godin para o Galo e bola longe do gol. E dá-lhe chance para o rubro-negro. Hugo Souza mandou para fora. 11 pênaltis para cada lado. Reinício das cobranças com Hulk, que guardou mais uma vez. Vitinho parou em Everson. 8-7 nas penalidades e Galo campeão da Supercopa 2022. Uma disputa acirrada, onde a gente correu o grande risco. Em 3 penalidades eu pude fazer 2 defesas decisivas e uma para fora, onde eu consegui atrapalhar o batedor. E não é decisão de pênalti, é Atlético, cara. Atlético, esse daí a gente sabe que se não for sofrido no Atlético, a gente está vivenciando isso na pele. E graças a Deus entrando na história do clube e dando alegria pro torcedor, que é o mais importante. Superou todas as adversidades e acho que serve também para dar uma tranquilidade. Agora Campeonato Mineiro, voltar à nossa realidade lá. E penso que esse grupo está marcando época, né, no clube. Então, assim, tudo que a gente disputou, nós só não ganhamos a Libertadores por um detalhe, né, de um saldo qualificado. Senão, quem sabe, né? Então, no futebol e na vida a gente não desperdiça oportunidades. E eles entendem porque a gente repete muito isso. O supercampeão do Brasil embolsa 5 milhões de reais e já almeja mais títulos nessa temporada. O time desembarcou em solo mineiro já de madrugada e foi recepcionado pela torcida atleticana. Nas ruas teve muita festa dos atleticanos, que soltaram o grito de campeão mais uma vez. E claro, nas redes sociais não podia faltar provocação. E o cheiro por aqui realmente é de campeão.
mereceu até curtida do presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, que culpou os filhos pelo deslize. Supercopa que mais uma vez coroou o bom trabalho e profissionalismo de Hulk, ídolo não só do Galo, mas de todo o Brasil. Voltar para casa vitorioso é muito gratificante, eu tenho que agradecer a Deus e essa torcida merece demais que sofreram tanto por tantos anos e agora é hora de comemorar e colher os frutos. Eu vou dizer para você o seguinte, hein? Salvou a competição, salvou a final. O jogo, as duas equipes, o jogo, a disputa de pênaltis, tudo isso salvou um jogo que a CBF de fato não consegue promover. Não consegue, eles são muito incompetentes em todos os aspectos, em todos os sentidos. Eles vendem muito mal o produto deles, mas o jogo foi sensacional. O Atlético levantando mais um caneco, mas é só um jogo e tal. Não tem problema. Vale, é título, é dinheiro na conta, é mais um troféu na galeria e o Atlético campeão. Antes da gente seguir, deixa eu só fazer um agradecimento, que eu entrei agora no Jogo Aberto e recebi a visita da Charanga do Galo. O Reginaldo tá por aqui. Vem cá, Reginaldo. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Reginaldo tá aqui, representante da Charanga do Galo. Então eu queria, primeiro, fazer um agradecimento ao Reginaldo, a todos os membros da Charanga do Galo, agradecer de coração mesmo, atenderam um chamado nosso em cima da hora, estiveram aqui, entraram no Jogo Aberto. E agora o Reginaldo vai falar. Reginaldo, quem está Belo Horizonte, região metropolitana, no interior, onde estiver e quiser contratar a Charanga do Galo, o que tem que fazer? Pode entrar, né, nas redes sociais da Charanga, através do Instagram, né? @Charanga do Galo Oficial. @Charanga do Galo Oficial. Oficial. E também tem através do nosso site, charangadogalo.com.br. charangadogalo.com.br, isso aí, o site, obviamente, no Instagram, @Charanga do Galo Oficial. Vai lá, se quiser contratar para festa, casamento, o que você quiser. O pessoal da Charanga está aqui. Reginaldo, mais uma vez, todo o meu carinho, meu agradecimento. Obrigado a todos vocês oportunidade. da Charanga. Parabéns pelo trabalho. Um trabalho de quantas décadas já? 52 anos. 52 anos de um trabalho excepcional. Nós que gostamos de música, né? E somos músicos frustrados, a gente se emociona cada vez que ouve um instrumento de sopro, uma batida de uma baqueta num coro, isso é bom demais. Parabéns, meu irmão. Obrigado. Abraço pra vocês, sucesso. E vocês vão fazer muita festa e vão fazer muito barulho ainda na temporada. Obrigado, Reginaldo. Valeu. Pessoal, a gente segue então com os donos da bola até as 2 da tarde, depois tem nossa prorrogação. Tô com o Grice e com o CJ aqui. O Gomides está gozando de férias, então ele volta daqui 10 dias, ele estará de volta. Mas agora o assunto é o Atlético, a vitória, o título conquistado. Eu queria já, com imagens do jogo de ontem, foi emoção, mas foi emoção demais, hein, CJ? O jogo salvou, jogo bom. E semana passada, até falei com o Gris, acho que foi no Arena, eu falei, vamos torcer para termos um grande jogo, porque normalmente, quando vale alguma coisa, uma decisão e tal, os jogos são ruins, amarrados, os times têm medo. E ontem nós vimos 2 times que propuseram um jogo, que queriam a vitória, no tempo normal o empate, e depois aquela disputa de pênaltis maluca de ontem, CJ. Buenas tardes. Boa tarde, Everton, ao Grice, ao Gomide que está de férias, a você que está em casa, ótima semana. Acho que você foi muito feliz e nós falávamos isso semana passada, sobre o quão incompetente a CBF é e foi na organização disso tudo, né? Em uma escolha de sede, demora para liberar ingresso, aquela confusão, hotel para lá, hotel para cá, os presidentes e os clubes que não se uniram em prol de um evento. Sabe que todo mundo fala que no Brasil nós vamos ter uma experiência para o torcedor, o tal do match day, né? Que é aquele dia da partida onde o torcedor ele vai desde o início, a hora que ele chega do estádio, passando por experiências, e aí outros sorteios, enfim, balela, gente, balela, o tal projeto do futebol, né? Que a gente sempre fala que balela. Não vai ter essa união de clubes, não vai ter essa organização da confederação que põe na conta do torcedor, que é apaixonado e que paga o preço que for para poder assistir seu time. Acho que sabedor dessa paixão cega, eles falam, coloca aí do jeito que dá, faz qualquer coisa, coloca em qualquer campo e faz de qualquer jeito, que eu sei que vai ser sucesso. E é sucesso, o brasileiro gosta, é apaixonado pelo time mesmo. E se tiver que viajar para outro estado, ele vai viajar, ele faz loucuras pelo time de futebol dele. É uma pena ele ser tão maltratado. Mas, por que a gente faz esse enunciado? Porque os times, a qualidade técnica dos clubes, o jogo que a gente viu ontem, Everton,
ele acaba salvando toda essa péssima organização. É muito gostoso de ver e num começo de temporada, né, um altíssimo nível tático, técnico, uma entrega individual e coletiva absurda, variações, mudanças. Flamengo e Atlético realmente, acho que ao lado de Palmeiras ali, que disputou o Mundial recentemente, são os times do Brasil que dá gosto da gente ver. É uma entrega e uma qualidade muito grande. Momentos, as equipes conseguiram cada um ter o seu momento durante a partida. Gente que está acostumada a ver aí, por exemplo, Cruzeiro e Democrata, Atlético e Atlético, e aí vai com todo respeito a essas instituições, mas jogo que tem uma cera absurda, né? Time que vem para poder segurar e começa um cai-cai desde os primeiros minutos. No jogo de ontem a gente vê a qualidade dessas equipes. Os caras queriam jogar. Queriam jogar, E outra coisa, jogo leal, sem pancadaria, sem pontapé, sem porradaria. Não foi amarrado. Sabe aquele negócio de jogo amarrado? Sim. É que você acabou de falar, de um jogo amarrado. Chato. O cara que paga o ingresso, ele vai lá para ver o jogo. Aí ele viu o jogo, ele viu o goleiro salvando de um lado, o goleiro salvando de outro. Ele vê um Arrascaeta, que é absurdo. Um Arrascaeta é um absurdo de jogador. Aí ele vê um Hulk, que é outro absurdo de jogador. Um Everson que deu a volta por cima dentro do próprio Atlético, um Alan que faz uma passagem pelo Atlético pós-Sampaoli, né? Que ele teve aquele início lá com o Dudamel ruim, mas aí depois pós-Sampaoli, o Alan num crescimento absurdo. Enfim, Everton, a gente vai falar muito do jogo ainda, mas é que a gente tem que... falha de um, méritos do outro, são equipes que conseguem atacar, que conseguem defender, e quando um falha, eles conseguem aproveitar, como por exemplo essa falha individual aí do Godin, aí você tem um Bruno Henrique de um lado, do outro lado o Atlético, a falha ali de um Fabrício Bruno, ou de um sistema defensivo, o Atlético tem a capacidade, os jogadores têm a capacidade de fazer essa leitura e aproveitar dos erros e dos espaços. Eu achei um baita jogo, um baita resultado, 5 milhões na conta do Atlético. Se é um campeonato, uma Copa que eu falava aqui que não valia nada, é devido a essa desorganização e essa má vontade e essa estrutura, acho que escrota, né? Ridícula, que entregam para o torcedor. Mas 5 milhões, um título e um rival, foi um jogaço. Ô, Grice, eu estava com medo de nós termos ontem um jogo chatíssimo. Eu até te falei semana passada, eu acho até que você achou que você falou que não acreditava num jogo chato. E foi um jogo para frente, foi um jogo de qualidade técnica, foi um jogo, eu não sei se você observou e se te agradou o aspecto tático do jogo, mas no final das contas, até todos esses componentes e a reboque eles trouxeram emoção plena, né? Porque a disputa de pênalti é emoção demais e principalmente da maneira que foi, o Flamengo teve com a taça e o dinheiro na conta, a taça na mão e o dinheiro na conta, por 4 match points não conseguiu matar e o Atlético foi lá e abiscoitou mais um título. Grice, boa tarde. 4 match points é bom demais. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está em casa. O Everton, eu acho que foi um grande jogo. Eu falei aqui na semana passada, né, que o fato de ser um torneio de menos valor, né, de menos importância, ele tendia aí a deixar o jogo um pouco mais leve de alguma maneira, né? Isso não quer dizer que não tenha sido um jogo tenso, que não tenha sido um jogo que os dois queriam muito ganhar, nada disso. Mas é evidente que o peso de se perder uma final de Supercopa do Brasil não é o mesmo peso de se perder uma final de Libertadores, se perder uma final de Copa do Brasil, que você construiu, né, toda uma campanha para chegar até ali, que é difícil pra caramba e tudo. Então, por ser um torneio de um pouco menos de valor, eu acho que facilita para que o jogo tenha sido um pouco mais aberto, um pouco mais leve nesse sentido da pressão, da tensão mesmo, né? Não que ele não tenha tido aí uma carga de tensão, muito pelo que aconteceu ao longo do jogo mesmo, né? Mas foi um grande jogo de 2 ótimos times. A gente falou muito aqui na semana passada, né, de que precisávamos tomar cuidado para não levar esse jogo a ferro e fogo, né? O resultado desse jogo a ferro e fogo, para não tirar conclusões definitivas desse jogo. E é claro que não dá para tirar conclusão definitiva de um jogo só e ainda no início da temporada para os dois. Tanto o Atlético quanto o Flamengo talvez não somem aí 4 jogos ainda com o time titular na temporada, né? O Flamengo acho que até menos do que o Atlético, porque vem rodando mais. O Atlético tem uma base que vem jogando jogo sim, jogo não. Mas ainda é muito início de temporada, mas acho que os dois deram
um claro sinal do que tem de acesso à temporada, né? Do quão fortes vão ser, mais uma vez, os dois ao longo dessa temporada. Se algum dos dois ou os dois vão ganhar títulos, a gente não tem como afirmar ainda, mas é muito fácil de afirmar que estarão mais uma vez na briga Atlético e Flamengo pelo que demonstraram ontem. Um grande jogo, taticamente muito interessante. O Atlético adotou uma postura um pouquinho diferente do que vinha adotando. Pois isso aí é um negócio importante que a gente trate, porque existem muitas dúvidas. Ontem o Pedrinho, até depois do jogo, fez aquele esquema ali que ele fica no gramado, entrevistando jogadores. Ele tratou de algumas coisas com alguns jogadores. O que você notou de mudança do Mohamed em relação ao que o Cuca fazia e que você tenha gostado ou que você não tenha gostado? Eu acho que mais pelo contrário, Eu acho que ontem ele assumiu mais o Cuca do que vinha sendo no Campeonato Mineiro. Acho que no Campeonato Mineiro ele vem fazendo mais testes para colocar um pouco das ideias dele. E ontem acho que foi muito o Atlético do Cuca mesmo. E aí acho que não é demérito, muito pelo contrário. Acho que é inteligente por parte do Turco, né? De se aproveitar de um trabalho que foi muito bem feito, que foi consagrado com os títulos do ano passado, e de se aproveitar desses elementos para enfrentar um adversário tão forte como era o Flamengo, né? Então ontem o Atlético apostou mais nas marcações individuais mesmo, né? O Atlético marcou bem individual ontem, o Alan perseguiu o Arrascaeta, onde o Arrascaeta foi, que é algo que o Turco tem tentado reduzir um pouco. O Atlético ainda é um time que marca preferencialmente de maneira individual, mas com perseguições um pouco mais curtas. Ontem a gente viu perseguições bem longas, os laterais do Atlético batendo com os alas do Flamengo, muitas vezes indo marcar lá no campo de defesa do Flamengo, né? Principalmente o Mariano, quando o Everton Ribeiro recebia essa bola ainda no campo de defesa. O Mariano quebrava a linha, saía, ia lá no campo de ataque do Atlético para fazer a marcação. Então, uma marcação mais individualizada que funcionou muito bem, né? Induzindo o Flamengo a colocar a bola para o lado, para aí sim saltar para pressionar, principalmente com os laterais, e não conseguir que o Flamengo progredisse tanto no campo, né? E também algumas mudanças ao longo do jogo, né? Tem um detalhe que para mim foi muito importante no jogo, que foi no momento da parada técnica do primeiro tempo. O Mohamed, e ele deu para ver o sinal claramente dele fazendo, para o Alan, ele mudou a forma como o Atlético se organizou para sair jogando. O Atlético ontem ele teve no início do jogo os dois zagueiros um pouco mais abertos e o Alan entre os dois. E o Alan ele avançava, né? Ele joga muito às costas ali da primeira linha de marcação do adversário para receber e já girar e progredir. Só que o Flamengo marcou o Alan e não marcou o Nathan Silva, né? O Bruno Henrique ficava no Alan, o Gabigol marcava o Godinho e o Nathan Silva ficava um pouco mais livre, por ser um jogador com menos capacidade mesmo de criar com a bola, um zagueiro menos corajoso para jogar, de arriscar um pouco mais no passe, né? Então, só quando o Nathan progredia com a bola, o Bruno Henrique saltava um pouco para marcar ele, mas sempre preocupado em fechar o passe para o Alan, e não deixar que a bola entrasse no Alan. E o Atlético estava tendo muita dificuldade para sair. O Flamengo foi superior ao Atlético nos primeiros 25 minutos, mais ou menos, até o momento da parada ali, muito por conta dessa dificuldade mesmo do Atlético de sair de trás. E aí, o que o Mohamed fez? Ele trocou, passou o Alan para jogar do lado esquerdo, o Godinho um pouco mais por dentro, porque aí o Flamengo ficou meio sem saber como travar o Alan, né? Porque se ele tirasse alguém, o Bruno Henrique, por exemplo, para perseguir o Alan lá do lado esquerdo, ele abriu um buraco no meio que o Jair vinha buscar essa bola. E aí foi onde o Atlético começou a conseguir sair um pouco mais de trás. O gol do Atlético, inclusive, ele sai desse jeito, com o Alan aberto do lado esquerdo e o Jair vindo buscar nas costas da primeira linha de pressão do Flamengo. E aí causa todo o desconforto do Flamengo, que o Guilherme Arana acaba ficando sozinho, porque o Bruno Henrique sai para dar um bote no Jair. Então, assim, foi um jogo de muitos detalhes, mesmo ainda no início da temporada. Acho que são dois trabalhos que ainda vão evoluir. Tanto o trabalho do Turco no Atlético, quanto o trabalho do Paulo Souza no Flamengo, que é muito interessante também. O Flamengo fez um grande jogo ontem também. Mas, enfim, o Everton, eu acho que o que mais me chama a atenção e que a gente precisa exaltar muito nesse grupo do Atlético é a capacidade mental. É um grupo mentalmente muito forte. É claro que tem a técnica, a tática, tudo está ali também, mas isso é muito fácil de qualquer um enxergar, né? Mas me chama muito a atenção o mental desse time do Atlético, como é muito forte e vai criando uma casca muito interessante. Pouco comentado isso, cara. Pouco comentado. E só um detalhe que eu queria ter falado já antes da pergunta aqui. Nos dois duelos individuais do melhor jogador de marcação do Atlético, que é o Alan, contra o Arrascaeta, o Arrascaeta levou vantagem. Nos dois confrontos individuais que culminaram com os gols,
o Arrascaeta levou vantagem. Isso mostra que esse cara joga bola demais. O Arrascaeta parece que a bola tá amarrada no pé dele, Sérgio. Sim. É impressionante. Então, ele joga demais. O Bruno Henrique dispensa comentários. O Gabigol é um baita de um atacante. Esse time do Flamengo é muito bom, o que valoriza ainda mais a conquista. E o que tinha ainda Deixa eu só falar da camisa antes da sua explanação aqui. Tá valendo camisa oficial do Atlético, o Filipão vai mostrar aqui. E ó, você vai se inscrever no nosso canal no youtube.com/TV Band Minas. Manda o print da sua inscrição, beleza? E aí eu divulgo o resultado quando a gente bater 135 mil inscritos. Estamos com 134 alguma coisa, então falta pouquinho pra gente atingir a meta dos 135 mil, aí camisa oficial do Atlético, já então pode rolar ainda nesta edição, então se inscreva no nosso canal, printa a sua inscrição, manda pro nosso WhatsApp, que esse número que tá no canto alto da tela aqui, ó, manda pra cá e daqui a pouco no final desta edição a gente sorteia a camisa oficial do super campeão do Brasil, CJ. E aí no Flamengo com o Marinho e com o Pedro no banco ali, né, é realmente um timaço, mas assim como o time do Atlético é um timaço, que ontem, com as mudanças, mostrando um Ademir jogando um pouco mais aberto que o Savarino, a entrada do Vargas, que é um senhor jogador, o Atlético também tem um baita elenco. E Everton, eu ia falar exatamente isso, assim, as perseguições do Alan, elas foram boas. Só que o Arrascaeta, ele tem um poder de decisão e ele tem uma versatilidade que ele mesmo, marcado individualmente, ele consegue dar escapadas. Ele escapou num lance no primeiro tempo, pela direita, em que ele dá um drible da vaca ali para cima do Godin dentro da área, em que ele cruza rasteiro, o Gabigol chega um pouquinho atrasado de carrinho, o lance seguindo deu até um escanteio, se não me engano esse lance aí, ó, ele escapa por trás da marcação e é ele que dá o tempo do cruzamento. Os lances dos dois gols do Flamengo, a bola passa pelo Arrascaeta, o primeiro de uma forma direta, que o Savarino deixou o Felipe Luiz fazer esse lançamento nas costas e o Arrascaeta escapa, o Alan vai fazendo a perseguição ali, não tem como chegar. E olha que o Alan é um baita jogador. Essas variações que são interessantes, né, Everton? Isso que o Grice trouxe aqui na saída de bola do Atlético, como estava encaixado o Flamengo também. O Flamengo antigo ali, de um Jorge Jesus, a gente viu o Bruno Henrique muito espetado, né, muito ponta, e ali do Paulo Souza, não. Ele joga como um meia esquerda. Durante o primeiro tempo, ele ficou justamente entre o Natan e entre o Mariano. O corredor esquerdo, quem fazia era o Everton Ribeiro. Era o Everton Ribeiro que jogava como um ponta. E o Bruno Henrique, que tem uma bola aérea fortíssima, mas também é muito, muito bom no 1 contra 1. Ele jogava entre o zagueiro e o lateral. Teve até o lance ali daquela pichotada que o Natan deu e meteu a mão na bola mesmo. Mais uma, hein? Meteu a mão na bola mesmo. Era um lance em cima que o Daronco não viu, em cima do Bruno Henrique. O que o Paulo Souza faz? Já que o Atlético teve essa mudança na saída de bola e na marcação... Ele pôs a mão na bola e já tinha um amarelo? Não, né? Não. 10 minutos depois. Ele não tinha, não. E no segundo tempo, ele inverte. Ele traz o Bruno Henrique para a direita e coloca o Arrascaeta mais pela esquerda, entrando nas costas do Mariano. O lance do primeiro gol, o Bruno Henrique já estava na direita e o Arrascaeta fazendo aquele corredor que era do Bruno Henrique no primeiro tempo. Então são variações pela capacidade técnica dos treinadores e dos jogadores. Temos muito ainda para ser dito, mas eu queria dar um